Oi, pessoal, então a gente vai começar o debate. Vamos começar pelo primeiro bloco, que vai ser, cada chapa tem 3 minutos para se apresentar. A gente vai começar pela chapa 2. Tá bom? Não, ainda não. Ainda não. Foi? Então tá, galera, bom dia, né? Que eu acho que muitos de nós aqui ainda não almoçou ainda. Mas nós somos a chapa 2, na mesma barca, a unidade é pra lutar. Eu sou a Cat, eu sou da Química. E aqui comigo tem o Ricardo, né? Vareja, que é aqui da Cefave. Então, a nossa chapa, ela é uma chapa que foi composta nas lutas desse ano, principalmente nas outras. Como, por exemplo, a ocupação da reitoria, que garantiu, né, um RU gratuito para os beneficiários PRAE e também garantiu um auxílio de R$120 para os moradores da Casa do Estudante, que não tem como se alimentar durante o final de semana, né, porque não tem RU. E eu ainda acredito que aqui, por exemplo, na agronomia, que a gente tem a Casa do Estudante, a Cefave, é mais complicado ainda porque a galera aqui não tem janta, né? E a Cefave está aqui do lado. Bom, a nossa chapa vem com uma proposta de inclusão e autonomia estudantil. A gente quer mais democracia também na universidade, porque uma das lutas que a gente trava é pela luta pela paridade já, que hoje, né, os professores têm 70% do peso dos votos e a gente não tem direito, basicamente, para escolher o nosso reitor, né? E outras propostas, como, por exemplo, a transparência que a entidade tem que ter com os estudantes e para os estudantes, né? E com isso a gente vem com a proposta de praticar assembleia por campus para ouvir todos os estudantes e a demanda de todos os estudantes, porque a gente entende que um DCE tem que ser feito dos estudantes para os estudantes. Então a gente está nessa unidade, a gente quer conquistar várias lutas e a gente quer o apoio de quem puder, quem se solidarizar com nós, quem quiser compor junto com nós, para tocar essa luta do movimento estudantil. Enfim, complementando a Cat aqui, a nossa chapa também tem a perspectiva de lutar por uma universidade popular, né, que tenha a sua ciência socialmente referenciada, que responda aos problemas da sociedade, enfim. E também é uma chapa que vem se constituindo como uma chapa autofinanciada, né, que é bastante bacana. A gente tem passado em sala e tem sentido os estudantes, e muitos deles têm contribuído monetariamente na construção, né. A gente incentiva também que o pessoal construa os seus barquinhos aí, enquanto comunicação visual, identidade visual, e espalhem por aí. É uma forma bastante prática e barata até de fazer campanha, né. Nesse sentido, a gente já trabalha com uma intervenção para mudar um pouco também das práticas do movimento estudantil. Assim, a gente acredita que Boa tarde, gente. Eu sou o Matheus, sou estudante de História. Boa tarde, eu sou a Elisiane, eu estudo agronomia aqui na UFRGS. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos que estão aqui presentes, né, e acreditam na importância desse espaço democrático que nós temos aqui. Gostaria de saudar aqueles que estão ajudando aqui na comissão para que o debate ocorra bem. E gostaria de saudar também os colegas da Chapa 2, né, por virem ao debate, já que outras chapas não vêm. Nós somos a maior chapa dessas eleições, né, nós contamos com mais de 300 apoiadores dos mais diversos cursos dentro da universidade. Nós somos uma chapa super fluida e que é uma real oposição à atual gestão do DCE. Né, uma gestão que ela é omissa, uma gestão que ela não participa do dilema do estudante hoje na universidade. Nós não acreditamos que nós conseguimos ser representados por uma gestão que tem muitas vezes nos seus membros pensamentos homofóbicos, machistas, segregacionistas dentro da universidade. Nós acreditamos numa universidade pública, popular e plural, e é por isso que nós lutamos. A nossa chapa, ela contém pessoas do movimento estudantil há um bom tempo, o mesmo movimento estudantil que tem lutado arduamente pelos estudantes, que é o mesmo movimento que se mobilizou e conquistou o RU DESEF, por exemplo, que hoje está fazendo aniversário, inclusive.
É o mesmo movimento que conquistou antes mesmo de ser lei, lá em 2007, as cotas na universidade. É o mesmo movimento que segue lutando arduamente pelos estudantes. Nós somos uma chapa que se coloca realmente na linha de frente pela luta, e ainda que a gente tenha que enfrentar reitorias, a gente tem que enfrentar os governos, a gente vai atrás disso, porque o nosso posicionamento não é um partido do estudante, né? Nós sabemos que esse discurso ele é muito falso, ele é muito errado, ele é muito vazio. O nosso partido realmente é lutar por por tudo aquilo que o estudante tem necessidade hoje em dia. Nós sabemos que muitas coisas foram conquistadas, inclusive pelas gestões que nós participamos, mas nós entendemos que a atual gestão ela fez um desserviço ao movimento estudantil, né? Que acabou despolitizando o pessoal, que acabou segregacionando aí a galera, e nós não queremos tomar parte disso. As nossas alternativas, na verdade, são um movimento que vai atrás de uma universidade que vai integrar todos, né? Nós queremos paridade, como os colegas falaram, nós acreditamos que nós temos que escolher, nós temos uma maior autonomia dentro da universidade, nós acreditamos também que nós necessitamos ter um espaço maior de integração entre alunos. Como a Elisiane está falando, espaços de integração entre alunos, professores, servidores também, para que a gente possa organizar conjuntamente as demandas da universidade e, enfim, defender mais assistência estudantil, infraestrutura e um projeto que fortaleça a universidade pública, né, a serviço da população trabalhadora. Pode avisar quando... Quando faltar 10 segundos, eu vou voltar. 30 segundos é aqui. A outra desliga. A gente vai passar agora para as perguntas entre as chapas, então vão ser, cada chapa vai poder fazer 2 perguntas uma para a outra. Eu acho que vocês já sabem como é que funciona o sistema dos tempos. Então, começa perguntando a chapa 2. Bom, a gente sabe que as entidades do DCE, né, elas têm que ter uma transparência com a prestação de contas para o estudante, né? É uma entidade que arrecada bastante dinheiro, que está aí para usar esse dinheiro para fazer luta e travar a luta dos estudantes, né? A gente queria perguntar para a nossa chapa aqui, companheira, chapa 3, o que vocês acreditam como transparência e como vocês pretendem fazer caso vocês ganhem, né, a eleição. Então, essa questão é importante, porque existe todo um debate hoje no movimento com relação a como as entidades e as próprias chapas, né, se financiam. Os colegas mesmo falaram sobre autofinanciamento. Isso é uma prática que a gente corrobora também. Nós defendemos a independência política das entidades estudantis, e para que isso ocorra é necessário que tenha independência financeira também. Por isso que, quando nós fomos gestão do DCE anteriormente, as formas de financiamento que nós utilizávamos eram quais? A arrecadação de dinheiro através dos TRIs, que nós tínhamos inclusive uma política de parceria com os diretórios acadêmicos, de colocar o valor do TRI feito pelo DCE um pouco acima do preço do valor que os diretórios acadêmicos faziam, para que os diretórios pudessem se autofinanciar também. Nós achamos que isso é uma coisa muito importante. Fazemos festas como forma de arrecadação financeira e, principalmente, construímos uma integração entre o movimento estudantil através dos conselhos de entidades de base, através das reuniões abertas, onde todos os estudantes podiam perguntar e colocar, enfim, as questões que achavam necessárias com relação a como estava sendo administrada as finanças do DCE. Nós defendemos, por exemplo, que o DCE tenha uma comissão de finanças, e já existe isso desde agora na nossa chapa, onde os estudantes que estejam construindo a gestão possam participar democraticamente e administrar as finanças do DCE, para que, de fato, ele sirva para organizar as lutas estudantis. Bueno, o debate da transparência muitas vezes não passa despercebido ao estudante, enfim, que costuma ir para a sala de aula, voltar e não participar de muitas coisas, né? Mas a gente acredita que na nossa perspectiva de chapa, assim,
que o estudante tem que ser sujeito, né, tem que ser sujeito da universidade e do DCE. Nesse sentido, a gente acha que a transparência ela tem que ocorrer em toda e qualquer assembleia, né, a gente está propondo assembleias por campus também, e nesse sentido, as assembleias por campus também têm que estar cientes do que está acontecendo dentro da... Não, perfeitamente. E inclusive esse tema da transparência foi um grande problema da gestão esse ano, porque ao negar a necessidade de ter espaços democráticos entre os estudantes, de ter assembleias, de ter conselhos de diretórios acadêmicos, as decisões do DCE ficaram restritas a um pequeno grupo de estudantes. Então hoje, se perguntar aqui pra gente o que foi feito com o dinheiro do TRI, o que foi feito com o dinheiro arrecadado pelo DCE, ninguém sabe responder. E isso é extremamente problemático. Então o movimento estudantil organizado ele tem que ter espaços democráticos para expor aí cotidianamente o que está acontecendo com o patrimônio e com as... Bem, nessa dinâmica aí que nós temos de Diretório Central dos Estudantes, nós aqui da Chapa 3 gostaríamos de saber qual é o posicionamento da Chapa 2, o que vocês acreditam por ser o DCE e qual é o posicionamento de vocês, se vencerem, dentro desse diretório. Bom, a gente acredita, né, na participação, como o Ricardo já tinha colocado, do estudante como sujeito. Então, para isso, a gente organizou, caso a gente ganhe, né, o nosso programa por assembleias por campus, e que cada campus possa escolher seu representante, né, para levar essas demandas para o DCE. Que o DCE não fique simplesmente centralizado lá no centro, né, pautando outras pautas dos campos mais importantes, mas que se envolva diretamente em todos os campos. Então, a gente quer escutar o estudante, porque o DCE ele tem que ser, sim, um instrumento de luta dos estudantes. Então não adianta a gente chegar ao DCE, ganhar essa entidade e simplesmente ignorar o resto dos estudantes que a gente tem e todos os campos que a gente abrange. A gente sabe que hoje a URGS ela é enorme e que tem uma quantidade de alunos muito grande. Então, sim, é difícil, talvez um pouco, para algumas pessoas, que nem, por exemplo, a Chapa 1, mas para nós não é difícil e não vai ser complicado, porque a gente quer realmente, né, escutar o estudante, a gente quer que o estudante participe não só do DCE, mas também das lutas que a gente for travar para os estudantes. Bem, de modo semelhante, nós também acreditamos que necessitamos de democracia dentro do Diretório Central dos Estudantes, né, que é algo que nós não tivemos na última gestão, que não promoveu SEBs, que não promoveu assembleias. Hoje nós queremos, se eleitos, promover essas assembleias, promover discussões de SEBs, porque nós acreditamos que a luta ela deve ser independente, né? Nós precisamos de uma democracia dentro do DCE e nós queremos apoiar os estudantes e não tomar a voz deles sem ser o que eles realmente necessitam. Falar de democracia estudantil é muito importante. A nossa chapa prioriza isso desde o começo, né? A gente teve 3 convenções abertas, né, para constituir a chapa, né? Inclusive, companheiros da Chapa 3 tiveram em algumas dessas convenções de chapa e de outra chapa, a Chapa 4 também teve. Enfim, nós construímos arduamente, assim, até mesmo antes da conclusão das eleições, enfim, que tiveram para presidente e para o resto do país, construindo um programa político que tivesse bastante paciência, tivesse o máximo de contribuição dos estudantes de vários cursos, de várias origens, enfim. Pessoal, só lembrando que está passando papel e caneta para perguntas. Se alguém quiser fazer, o pessoal da plateia quiser fazer perguntas para chapas, o próximo bloco vai ser de perguntas para o público. Aí agora a Chapa 3 tem mais, a Chapa 2 tem mais uma pergunta. Enfim, as chapas têm propostas muito parecidas, assim, né? A gente vê os panfletos, tem cores diferentes e tudo mais, mas as chapas, nós duas aqui que estamos debatendo, de esquerda, a gente tem propostas muito semelhantes. Então, nesse sentido, faço a pergunta de que maneira vocês pretendem colocar... Mercúrio. Quer falar?
de que maneira vocês pretendem colocar em prática as propostas, né, como a construção de casas de estudantes, que ainda a demanda é gigantesca, né, e a construção de RUs, aonde precisa ser ampliado e aonde não existe, por exemplo, no litoral, né? Então, enfrentando a burocracia. A forma que a gente pretende implementar os debates que a gente está apresentando no panfleto é com a organização e com a mobilização estudantil. O Diretório Central dos Estudantes, ele não tem o mesmo papel da reitoria, né, que vai lá e implementa essas propostas e tal, bem pelo contrário. Na maioria das vezes a gente acaba sendo sucumbido, né, pela falta de democracia na universidade, quando o estudante apresenta um projeto num conselho, enfim, tem 15% só de representatividade, não pode passar a maioria das suas demandas através daquilo ali. Então, o que determina se as pautas estudantes vão para frente ou não é a nossa auto-organização e a nossa mobilização. Dessa forma, é possível sim. Hoje, por exemplo, está fazendo o aniversário do RU da Educação Física. Como que foi construído aquele projeto lá? A reitoria fechava os olhos para a necessidade dos estudantes terem o restaurante universitário da Educação Física, assim como fecha os olhos para várias necessidades que a gente tem em todos os campos. Os estudantes se articularam, organizaram um projeto, mobilizaram, procuraram apoio dentro e fora da universidade, com os movimentos sociais, para construir essa luta, e ganharam a opinião dentro da universidade através de muita mobilização para que essa coisa fosse adiante, para que esse projeto se tornasse realidade. E dessa forma é possível sim que a gente conquiste várias melhorias na URGS, porque nós somos a maioria. E nós, articulado com os servidores e com os professores, podemos sim, de forma democrática, levar inúmeras demandas em diante. Isso já está provado pela nossa experiência histórica, onde o RU do ESEF é um exemplo, mas a ampliação do RU do Vale foi assim, a construção do novo RU do Vale foi assim, e outras questões também. O que nos inspira também, né, dentro da luta estudantil e dentro das questões mais sentidas dos estudantes é a luta por conquistas, é a ocupação do espaço da universidade, né? A gente vê que a gente está perdendo muito espaço, inclusive estruturalmente, assim, não se constrói nada, a reitoria ela não propõe discussões, ela é antidemocrática, a universidade é antidemocrática ainda, por isso nós lutamos pela paridade. Nós queremos ocupar os espaços também para lutar, porque a gente vem de uma ocupação, a gente se constitui enquanto movimento, né? A gente não quer só ser o DCE para representar, a gente quer ser o DCE para se diluir. Não, eu queria colocar um debate de extrema importância hoje para a comunidade acadêmica, que é o tema das terceirizações. Porque no último período nós tivemos uma expansão da universidade, que ampliou as vagas, mas também abriu as portas da URGS para que setores estratégicos para o funcionamento da universidade tivessem hoje sob o controle de empresas que não se preocupam com a qualidade do serviço. O que nós temos concretamente aqui? Um RU terceirizado, né? A segurança terceirizada, o serviço de transporte também terceirizado. Qual a opinião de vocês sobre essa questão da terceirização, que para nós é um debate fundamental hoje? A gente tem um posicionamento político muito claro, ser solidários, né, à luta dos terceirizados e as questões deles. A gente sabe que eles têm poucos direitos trabalhistas, né, e a gente vê cotidianamente, enfim, o perigo que eles estão expostos em muitas questões. Explodiu a caldeira do RU do Vale e não por menos foi pouco divulgado, não saiu no jornal saiu numa nota muito pequena no jornal da universidade. Enfim, nós, quanto movimento estudantil, a gente tem que também estar solidário e tem que estar colocando isso. Eu acho que, fazendo uma autocrítica aqui, a gente não expôs isso, a gente não conseguiu dialogar com os nossos colegas sobre essa questão dos terceirizados, e a gente defende sim mais concursos públicos, né, para que para não continuar se privatizando a universidade do jeito que está. Assim, a gente sabe que a gente está remando contra a maré, mas a gente está nesse barco aí, nessa barca, para lutar contra, para ser contra a corrente mesmo, isso aí. Além disso, a gente sabe, né, que muitos trabalhadores eles sofrem muito com as condições de trabalho que a URGS, né, coloca hoje. Como, por exemplo, os terceirizados da Multiage estão com salário atrasado, né, e estão sem vale transporte para vir trabalhar. Então a gente tem que ser solidário, sim, a essas pessoas, e a gente tem que olhar para essa luta, porque os funcionários aqui, eles são seres humanos e eles precisam, sim, de condições de trabalho adequadas, né? Por exemplo, muitos trabalhadores não têm espaço sequer para trocar de roupa para ir embora para casa, né? Então isso são coisas que, sim, o DCE tem que pautar e tem que lutar junto.
Então, a gente acha que é necessário, para o próximo período aqui na universidade, que a gente apresente a proposta de reversão dessas terceirizações, para que os funcionários que hoje cuidam da RU, que cuidam da limpeza da universidade, virem funcionários públicos, tenham os seus direitos trabalhistas respeitados, tenham 13º, não tenham o mínimo salarial, R$ 724, e para que também os bolsistas da universidade deixem de cumprir o papel que era para ser cumprido anteriormente pelos servidores. Isso é um tema muito importante porque ameaça o caráter público e democrático da nossa universidade. Nesse sentido, a nossa chapa já vem compondo o coletivo de bolsistas, né, que é muito recente na universidade. Enfim, a gente sabe que quem mantém a estrutura e o funcionamento geral da universidade são os bolsistas que trabalham, né, o pessoal que não está envolvido com a pesquisa, com a extensão, né, e nem com monitoria, né, que são coisas justas, está dentro do nosso aprendizado, que a gente constrói muito mais conhecimento do que em sala de aula, né. Então, são os bolsistas e são os terceirizados, né? Nesse sentido, eu acho que os caminhos do movimento estudantil eles têm que estar muito bem articulados tendo entendimento dessa realidade. São os bolsistas que fazem... Então agora a gente vai dar início ao terceiro bloco. A gente pede para o pessoal que está escrevendo, vocês têm perguntas, já querem trazer para a mesa, senão a gente vai sortear anteriores dos outros debates, se ninguém deixar para o seu pôr. Quer escrever? Dá mais pedaços. Então, primeira pergunta, qual a veracidade dos apoiadores das chapas? Aí aqui tem questões de segurança, fazem como irão para melhorar. A pergunta é, qual a veracidade dos apoiadores das chapas? A veracidade da chapa 2 na mesma barca é total, assim, a gente não tentou de nenhuma forma colocar número de matrícula de pessoas que não se envolveram com a chapa, então nesse sentido a gente respeita muito a posição das pessoas, enfim, as pessoas. E quanto à segurança, eu acho que a gente tem que abrir e ser franco aqui, que existe um problema material, enfim, de violência muito grande, assaltos, estupros dentro da universidade, né? E nesse sentido a gente acha que a URGS tem que parar um dia para discutir bem segurança, porque não é só levantando muros, né, com grades e cercas que a gente vai conseguir transformar isso aqui num lugar mais seguro. A gente traz a proposta de que a gente tem que tomar conta desse lugar, né, participar democraticamente de todos os espaços aqui que existem dentro da universidade, né, enfim, tomar conta desse lugar que é nosso, que é de convívio, de conhecimento, de troca de ideias e de experiência, né. Bem, eu acredito que como a Chapa 2, nós também nos contemplamos com 100% de veracidade na nossa chapa, porque eu, por exemplo, eu entrei no movimento estudantil esse ano, mas a chapa que eu pertenço, ela tem um histórico muito grande no movimento estudantil, e como eu havia falado outrora, são movimentos em que muitas vezes os alunos se mobilizaram e conquistaram muitas coisas. Nós acreditamos que as nossas conquistas foram muitas, mas muito ainda há de se fazer dentro da universidade. E nós acreditamos que a veracidade que foi falada também conta no nosso histórico, porque no nosso histórico nós nunca mudamos de lado. Nós sempre tivemos do lado do estudante, ainda que nós tivéssemos que ir contra governos, ir contra a reitoria, mas o nosso posicionamento é em favor das lutas do estudante. E nós acreditamos que muitas coisas devem ser melhoradas, mas nós estamos aqui para apresentar as nossas propostas e tudo mais.
A pergunta é sobre... A pergunta que foi dirigida a uma chapa só, mas a pergunta é sobre a origem da verba de campanha. Bom, a nossa chapa, como o Ricardo já tinha falado antes, ela é uma chapa que é autofinanciada. Então a gente passa em sala de aula com o nosso barquinho, né? Com quem quiser se solidarizar com a nossa campanha, né? Tá ali o barquinho que a Tabata tá levantando. Então a gente está conseguindo arrecadar dinheiro, principalmente das passagens em sala de aula e das festas que a gente tem feito, os nossos bailes em alto mar, para conseguir arrecadar dinheiro para tocar essa campanha. No mais, as nossas camisetas, quem comprou e quem fez a mão, quem tingiu foi nós mesmos. Os nossos panfletos são preto e branco, né? Com singelos, mas sim que tem muita força e tem muita luta. Nesse quesito, então, a gente tem feito o financiamento da chapa, né? Através dessas passagens de sala. E cada vez tem sido maior a contribuição dos alunos. E a gente agradece muito quem tem contribuído, porque a gente está conseguindo fazer, né, um movimento maior, mostrar que a gente está aí nessa mesma barca. Então, gente, nós também prezamos pelo autofinanciamento do movimento estudantil. Então, a nossa chapa ela recolhe dinheiro entre os seus membros, por exemplo, as camisetas todas foram pagas por nós mesmos. Nós temos uma equipe de comunicação que é formada por estudantes da Universidade da Chapa, que produzem os materiais, tanto os panfletos como de internet. E nós estamos fazendo toda uma política, por exemplo, de recolher dinheiro com professores que nos apoiam, com servidores e também com entidades do movimento social, como o DCE, que concordam com as propostas que a nossa chapa apresenta e apoiam também materialmente a construção dessa campanha. Esse é o método que a gente utiliza para o financiamento do movimento estudantil e que nós achamos mais correto, que é o tradicional, inclusive, da esquerda, que eu acredito que inclusive os colegas da Chapa 2 também reivindicam, assim como nós, que é o autofinanciamento político das entidades que têm independência, que têm acordo com o programa e que, enfim, vão estar do nosso lado da luta, ganhando ou perdendo essa eleição. A pergunta aqui diz que a prestação de contas da gestão em que a Chapa 3 esteve no DCE não foi aprovada nos SEBs autoconvocados pelos DAs e qual a explicação, qual o posicionamento das chapas quanto a isso? Bom, como a gente já tinha feito a pergunta, né, para a Chapa 3, da questão da transparência, a gente acredita realmente que a entidade ela tem que ser transparente, ela tem que fazer prestação de contas para o estudante do que a gente está gastando, onde é que a gente deve gastar. E a gente acha que o estudante, principalmente, deve pautar onde esse dinheiro deve ser gasto, com prestação de contas em todas as assembleias que a gente tiver, convocar SEBs de 2 em 2 meses para que haja essa prestação de contas, para que seja realmente uma gestão transparente, para que a gente não tenha problemas depois, né, com isso. Nesse sentido também, dentro das propostas que a gente tem como arte popular, cultura e esporte, assim, a gente acha que, enfim, a entidade ela tem que responder às demandas da entidade. Assim. A gente sabe que existem fóruns do movimento estudantil muito importantes no Brasil, que a gente participa de seminários e tudo mais, mas a gente tem que, concomitantemente com as posições políticas do DCE, junto aos estudantes, trabalhar também coisas dentro do cotidiano e dentro do território, do campus de cada origem. Então, retomando esse debate da transparência, né? As contas da gestão passada do DCE foram aprovadas num conselho de entidades de base a partir de uma comissão de diretórios acadêmicos que foi formada e que infelizmente foi ignorada pela atual gestão do DCE, que não compareceu nas reuniões dos conselhos de entidades de base em nenhum fórum do movimento estudantil esse ano para falar alguma coisa. Preferiu se reduzir a lançar nota pela internet e ficar lançando algumas falsas ideias aí sobre o que supostamente havia ocorrido em outra gestão do DCE. Esse método do movimento estudantil, que esvazia o debate político, que esvazia os fóruns democráticos, é o que nos causa mais medo quando a gente vai falar em transparência. Porque em 2010, o grupo político que hoje é da gestão do DCE se envolveu no único escândalo de corrupção
corrupção que aconteceu na história do nosso movimento estudantil aqui, com um desvio de dinheiro para tomar todinho, para comer restaurante caro, para pegar táxi. Isso, nós temos muito orgulho de nunca ter nada parecido, né? E muito longe disso, bem pelo contrário, nas nossas gestões. Nós prezamos pela organização democrática e transparente do movimento estudantil. Lendo a pergunta aqui. Falar em funcionários públicos transformando os atuais funcionários em servidores. Farão concursos públicos ou será como o governo Sarney? Eu acho que o movimento estudantil muitas vezes carece de estudo, assim, né? Nesse sentido, eu acho que transformar trabalhadores terceirizados diretamente em servidores públicos, existe um problema aí, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que incentivar a criação de concursos públicos e que, óbvio, os próprios trabalhadores que trabalham aqui hoje possam também se inscrever e tudo mais, né? É um desejo nosso que eles não sejam caçados, não percam seus empregos e tudo mais, mas a gente não pode também transferir sem saber do que precisa ser feito, né? E do que cabe ao DCE também, né? O DCE também não cabe decidir isso. A gente tem que ter participação no DCE dentro, e tem que ter democracia dentro da universidade para discutir esses assuntos dentro dos órgãos colegiados que vão discutir esse assunto, né? Nesse sentido, para mudar enfim, as normas que existem dentro da URGS para a gente conseguir fazer mais concursos públicos. Bem, nós acreditamos que realmente nós precisamos de mais concursos públicos dentro da universidade, porque nós temos um exemplo do sucateamento que nós temos da segurança hoje em dia nos campi, né? Nós temos uma segurança que ela é patrimonial, que ela não é... Ela é terceirizada, ela não tem nenhum tipo de concurso para que se chegue, ela não é uma segurança humanizada. E nós defendemos que se façam concursos públicos para que essas pessoas que venham assumir venham realmente ter um compromisso com o estudante, não simplesmente com o órgão físico que tem na universidade. Nós não queremos tirar o emprego de ninguém, é importante lembrar isso, mas nós queremos que seja um espaço democrático também para os trabalhadores, né? Então nós defendemos que esses concursos sejam feitos até mesmo para que bolsistas parem de precisar fazer o trabalho que não lhes é imposto, né? Que deveria ser dos seus servidores e acabam tendo que fazer mesmo sem ser a sua obrigação. A próxima pergunta é: quais são suas propostas em relação aos diretórios? Os diretórios, eles têm que ser autônomos, têm que ter seu vínculo direto com o curso, com as demandas do curso. O DCE, enquanto a gente tem propostas assim para dentro da chapa na mesma barca, é incentivá-los, articulá-los, né? E que eles possam contribuir com as assembleias de campus que a gente colocou no nosso material aí também como proposta, né? Porque a gente sabe que a URGS ela é muito dividida geograficamente, ela é gigantesca, acontecem muitas coisas, são mais de 20 mil estudantes, né, quase 30 mil. Então, as demandas e as questões mais sentidas vão ocorrer nos campos. Então, para isso, a gente colocou a proposta de estabelecer comitês por campus, né, para que se escute e, inclusive, se eleja delegados, enfim, que tenham um papel de comunicação com o DCE, para colocar as questões de cada campus na ciência e na política efetiva do DCE, para que a gente possa chegar mais forte na reitoria com uma carta política muito clara, né, com as demandas, e assim conquistar com ocupação, que é o método que a gente conquistou aí nesse ano alguns direitos aqui para os estudantes da moradia estudantil. Bem, nós acreditamos na independência dos diretórios e centros acadêmicos, né? Uma independência que, infelizmente, nós não tivemos na última gestão, que não foram convocadas SEBs, não foram convocadas assembleias, e nós acreditamos que os diretórios e os centros acadêmicos eles são superiores na necessidade dentro dos comitês estudantis, porque é através dos diretórios e dos centros acadêmicos que nós vamos ter
quais são as necessidades do estudante. É ali que nós vamos obter conhecimento sobre quais são as necessidades, sobre o que precisa ser feito, quais são os posicionamentos, quais são os pensamentos e as ideologias dentro de cada diretório, né? Nós acreditamos que precisa ter esse tipo de interação, mas não somente de um diretório, mas entre todos, porque a universidade é feita por todos. E o Diretório Central dos Estudantes ele deve representar a todos os estudantes. Então nós acreditamos que é necessário que os diretórios acadêmicos e os centros acadêmicos, eles tenham um tipo de união, que eles tenham SEBs, assembleias, para que possam se discutir formas normativas para todos os estudantes, e não somente para um pequeno grupo, como tem acontecido neste último ano. Muitas propostas foram apresentadas, porém gostaria de saber das chapas se há alguma experiência em ações bem-sucedidas que a chapa e ou representantes estiveram presentes. Bom, como a gente tinha falado já na nossa apresentação, né, a nossa chapa ela veio da luta, principalmente da luta pela ocupação da reitoria, que garantiu sim um RU gratuito para as pessoas que têm auxílio PRAE e ainda, né, o auxílio de R$120 para os moradores da casa do estudante. Então, sim, a gente é possível, sim, através da luta dos estudantes, conseguir essas propostas que a gente tem colocado e não só conquistar elas, mas também garantir que elas sejam, né, de qualidade, que elas estejam acessíveis a todos os estudantes que precisam, né, principalmente os estudantes mais carentes, e que essas propostas sejam efetivadas sim com a força do estudante, porque o estudante tem que ser sim o protagonista dessa luta. Então é por isso que a gente está na mesma barca, por isso que a gente tem essa unidade que acredita na luta e que vem da luta. Então, gente, tem um histórico de conquistas do movimento estudantil que precisa ser apropriado pelo conjunto dos estudantes. Isso, infelizmente, é negado pela falta de democracia, tanto da nossa universidade quanto do DCE. Nós fomos parte, por exemplo, da conquista das cotas, em conjunto com os movimentos sociais, da conquista da ampliação e do novo RU do Campus do Vale, que está para ser inaugurado nos próximos meses aqui na universidade, a conquista do restaurante universitário do Campus Olímpico, discussões que ocorreram esse ano aqui na nossa universidade, que tem muita importância, como a luta contra os trotes opressivos que ocorrem ano após ano dentro da nossa universidade. A galera da Letras e de outros cursos esse ano organizou todo um debate que ocasionou uma conscientização maior na nossa universidade. Nós tivemos a ocupação dos estudantes do direito esse ano também, que questionou a forma como é organizado os concursos para professores aqui na universidade, e nós participamos desse movimento. Enfim, tem uma infinidade de debates aqui que já foram protagonizados pelo movimento estudantil, que são uma experiência concreta mesmo de que a gente se organizando de forma combativa e democrática é possível conquistar. Em relação aos diretórios, qual a proposta em relação ao DA ou da zootecnia que está sendo aberta? E quais as propostas para os cursos das agrárias que são esquecidos pelo diretório? Em relação aos diretórios, qual a proposta em relação ao da zootecnia que está sendo aberto e quais as propostas para os cursos das agrárias que são esquecidos pelo diretório? A gente descobriu, né, que o diretório da zootecnia ele já foi fundado e que ele está precisando de sede. Então a gente vai se solidarizar muito, sim, caso a gente vença ou caso não também, na luta que esses estudantes precisam para ter um espaço para garantir essa autonomia de luta, né? Então a gente sabe que muitos centros acadêmicos, assim como o da zootecnia, não têm espaço, né? E muitos deles também não são considerados por ter uma organização gestionária diferente. Então a gente quer garantir sim, a gente vai estar junto com certeza, pela luta desse espaço, para garantir que esses estudantes eles tenham, né, essa autonomia. Além do mais, a gente quer, as nossas pautas, né, elas vão ser pautadas principalmente pelos estudantes. Então a gente precisa, né, que os estudantes
coloquem essas pautas para que a gente consiga sim lutar, debater essas pautas e garantir que essas melhorias sejam efetivas para o estudante, né? E não simplesmente impor algumas pautas que a gente sabe que vem acontecendo ultimamente, né? Bem, eu mesma sou estudante das ciências agrárias, né? Eu acabo acompanhando um pouco mais sobre quais são os problemas da zootecnia junto. E eu estava conversando, inclusive, com algumas colegas da zootecnia e elas estavam fazendo um encaminhamento junto ao nosso diretório para que eles tenham um próprio diretório acadêmico, né? Nós acreditamos que é muito importante esse tipo de independência dentro da universidade, aqui dentro da Faculdade de Agronomia, porque, infelizmente, a zootecnia muitas vezes acaba sendo esquecida aqui dentro por não ter tanta autonomia e ela acaba não se sobressaindo ao curso da agro aqui dentro. Nós acreditamos que o currículo deles precisa ser cuidado, porque eles têm as necessidades importantes deles de curso, que não são supridas pela agronomia. Por exemplo, aqui na nossa semana acadêmica, nós tivemos poucas atividades que contemplassem realmente o curso. Nós acreditamos que é necessário que o Diretório Central dos Estudantes represente esse DA para que os zootecnistas tenham sim sua representabilidade aqui dentro, e não somente os agrônomos. Então agora a gente vai para o quarto bloco, que são as considerações finais. Cada chapa tem 13 minutos. Eu gostaria de ler a poesia que deu nome, o fragmento da poesia que deu nome à nossa chapa, né? Que diz o seguinte: lutar para nós é um destino, é uma ponte entre a descrença e a certeza do mundo novo. Na mesma barca nos encontramos, todos concordam, vamos lutar. Com esse pensamento, assim, com essa poesia, a gente se despede aqui hoje desse debate, com a certeza de que a gente vai estar passando mais em sala, né? Que a gente vai balançar essa URGS aqui, passando em sala, falando das nossas propostas, não denunciando ninguém, né? E colocando a verdade dentro do que a gente entende por movimento estudantil, porque a gente quer um movimento estudantil de novo tipo, que se refunde na URGS, um movimento estudantil de novo tipo e que seja assim sensível aos estudantes e às demandas de cada campus, e que consiga construir democracia estudantil de fato, né? Que não fique só localizada no centro da cidade, dentro de um diretório com 4 paredes e algumas reuniões. A gente quer que o movimento estudantil esteja nos campos, nesse campus aqui que foi falado que é esquecido, assim como no IA, que também é esquecido, assim como na administração, que também é esquecido. Então, nesse sentido, a gente quer trabalhar com todos os movimentos, com todos os estudantes, para fazer um movimento estudantil diferente, porque o movimento estudantil não é a gente, não é só essa chapa na mesma barca, mas a gente está, enfim, nesse mar, nesse oceano que é a URGS, e a gente quer encontrar aí os marinheiros e as marinheiras aí que tem os problemas diários e cotidianos de cada curso e que estão aí comendo no RU todo dia. E a gente quer conversar. A nossa chapa é a do diálogo e é por isso que a gente está aqui hoje conversando, e a gente vai continuar conversando até os dias 18, 19 e 20 para ganhar, né, esse DCE aí e para a gente lutar ainda mais e fazer mais ocupações. A gente quer garantir, né, que o estudante ele seja, né, o protagonista dessa luta toda, porque a gente vem acompanhando nos últimos anos que não tem sido bem assim, né? A gente quer garantir a autonomia dos estudantes, as pautas dos estudantes e as necessidades dos estudantes. E é por isso que a gente luta por mais assistência estudantil e que essa assistência estudantil seja realmente de qualidade e não simplesmente uma assistência que exista no papel, mas que não tem qualidade nenhuma na prática, né? É por isso que a gente está na mesma barca. E a gente vai estar aí depois, quem quiser conversar com a gente, quem quiser compor também o nosso plano de gestão, ele está aberto para quem quiser pautar, fazer algumas contribuições. E eu acho que é isso. A nossa chapa ela está aberta sim para o diálogo com o estudante. E quem quiser contribuir, quem quiser entrar junto nessa barca, se tornar um marinheiro, tá, né, aberto aí, vai ser muito bem-vindo, vai ter braços abertos muito bem grandes para recepcionar vocês. Então, pessoal, queria agradecer a todo mundo que prestigiou o debate, os colegas da Chapa 2, porque, infelizmente, a Chapa 1, principalmente a Chapa 1, né, a Chapa 4 e a Chapa 5 também não vieram, mas a Chapa 1, que sempre faz cerca de 90% dos votos aqui na agronomia, se negou a vir participar desse debate, né? Deve ser porque, nesse exato momento, eles estão passando por um processo de desagregação na disputa política da universidade.
né? Novamente se ligaram ao setor do Gabriel Marquesi, que representa o que tem de mais conservador no movimento estudantil aqui da nossa universidade, e felizmente alguns setores, como a turma aqui da agronomia mesmo, resolveram se desligar dessa chapa, enfraquecendo esse movimento conservador, antidemocrático na nossa universidade e abrindo a possibilidade para que a gente retome o DCE no próximo ano para as lutas estudantis. Isso vai ter muita importância, porque nós precisamos, em 2015, lutar pela assistência estudantil, pelo aumento das bolsas, pelo auxílio creche para as mães trabalhadoras da universidade, para recompor o déficit que existe hoje na moradia estudantil aqui dentro da URGS, para lutar por mais democracia e paridade, porque daqui a 2 anos tem eleição para reitor novamente na nossa universidade, para resolver os problemas de infraestrutura aqui, porque o prédio da Letras alagou, a biblioteca do IFCH não existiu durante esse ano, o único prédio construído pelo Reúne na nossa universidade hoje se encontra interditado. Então a URGS, que supostamente é a melhor universidade do Brasil, ainda precisa avançar muito. E é exatamente por isso que nós achamos que a primeira tarefa do movimento estudantil combativo, e nós respeitamos a galera da Chapa 2, e pudemos ver durante o debate que não existem amplas diferenças entre nós aqui, que se expressam na eleição, deveria ser se unificar para impedir que essa galera da direita siga controlando a nossa entidade. Porque aí, ao invés de lutar pelas demandas estudantis, no ano que vem, é possível que a gente tenha que, mais uma vez, ter que ficar tentando impedir que a direita dê golpe para alterar o estatuto do DCE. E não é qualquer alteração, não. É alteração para que o DCE receba dinheiro de empresa. É alteração para que a votação seja antidemocrática. É alteração para consolidar uma máfia aqui na URGS, como ocorreu já na PUC e tem diversas outras universidades. Então, assim, essa divisão que aconteceu esse ano, na nossa opinião, ela é muito perigosa, porque nós colocamos questões superficiais por cima do debate. O que possibilitaria que a gente se reorganizasse em melhores condições é ter, em primeiro lugar, um controle democrático do DCE em 2015 pelo movimento estudantil. E é isso que nós queremos fazer no ano que vem. E sendo uma chapa de oposição composta por estudantes de mais de 50 cursos, que hoje já está com quase 400 apoiadores pela universidade, nós achamos que sim, nós temos força para cumprir essa tarefa, que é derrotar a direita e no ano que vem rearticular o movimento estudantil da URGS, inclusive com os colegas da Chapa 2 e todos aqueles que tiverem a fim de tocar a luta na nossa universidade.